A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Amém? Se é a sua primeira vez no canal, te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar um like neste vídeo, deixar um comentário, compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, porque isso tudo vai ajudar mais pessoas a virem a ler a Bíblia toda conosco neste ano de 2022. Hoje é 11 de janeiro, então vamos à nossa leitura. Nós vamos estar lendo 2 capítulos de Gênesis hoje, 25 e 26, e vamos estar fazendo vários comentários durante a leitura. Então nós vamos fazer uma introdução, ler alguns versículos, depois outros comentários, mais alguns versículos. Então vai ser uma leitura bem dinâmica hoje. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre Abraão e quando ele tomou por esposa a mulher chamada Quetura. Assim como Isaac é consolado após a morte de sua mãe ao tomar uma esposa, Abraão é consolado após a morte de Sara ao tomar uma esposa chamada Quetura. No entanto, todos os filhos de Abraão, exceto Isaac, são eventualmente mandados embora, presumivelmente para garantir a preeminência a Isaac e seus descendentes. O registro da descendência de Abraão por Quetura lista 6 filhos, 7 netos e 3 bisnetos, a respeito dos quais qualquer referência futura é incerta. Gênesis capítulo 25. Descendentes de Abraão e Quetura. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zirã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Vamos falar agora sobre a morte de Abraão. O registro de Gênesis encerra seu relato da vida de Abraão com um breve relato de sua morte e sepultamento. De grande significância é o fato de Ismael e Isaque enterrarem não apenas seu pai, mas também, pelo menos temporariamente, qualquer hostilidade que possa ter surgido entre eles ao longo dos anos. Todas as evidências deste ponto em diante, no entanto, indicam que os descendentes desses 2 meios-irmãos não terão praticamente coisa alguma em comum. A única exceção conhecida virá quando o filho de Isaque, Esaú, tomar esposas das filhas de Ismael. Por enquanto, um dos personagens mais significantes no desenrolar da história do relacionamento de Deus com a humanidade está enterrado. Mas Abraão será lembrado ao longo da história como um dos mais notáveis homens de fé que já viveu. Vamos continuar em Gênesis, capítulo 25, a morte de Abraão, versículo 7. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Último relato de Ismael. Ismael tinha 89 anos quando seu pai Abraão morre, e ele viverá por mais 48 anos. Ele terá 12 filhos e, pelo que parece, muitas filhas. Como o registro de Gênesis logo se concentrará exclusivamente na vida de Isaque e seus descendentes, um último relato de Ismael e seus filhos é dado neste momento. Gênesis 25, descendentes de Ismael. Versículo 12 em diante.
São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael. Por ordem de nascimento, o primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidiel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de 12 de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Agora nós vamos ler sobre Esaú e Jacó. Com a morte de Abraão, o registro de Gênesis começa a fornecer cada vez mais detalhes sobre a vida dos descendentes de Abraão, e os eventos são registrados em intervalos mais curtos. Enquanto os principais eventos dos primeiros 2.500 anos foram narrados apenas como um breve esboço, o restante do registro de Gênesis fornece uma visão aprofundada dos filhos e netos de Isaque. Na maioria das vezes, os acontecimentos falam por si. As pessoas cujas vidas são registradas exibem tanto o melhor quanto o pior da natureza humana, tipificando as lutas morais que envolvem a situação humana e apontando a necessidade de um Deus que possa elevar a humanidade acima de suas próprias circunstâncias. O cenário para os próximos 150 anos está definido quando Rebeca dá à luz gêmeos e é dito profeticamente que esses dois filhos serão os pais de nações que, com o tempo, lutarão entre si pelo domínio. O relato começa imediatamente após a morte do pai de Isaque. Gênesis 25, nós vamos ler o versículo 11 e depois nós vamos pular ao versículo 19. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-Laai-Roi. Agora versículo 19, descendentes de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: "Por que isso está acontecendo comigo?" E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: "2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço." Cumprido os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. À medida que Esaú e Jacó se tornam homens, eles assumem características individuais e tornam-se especialmente favorecidos. Esaú se torna favorecido por Isaque, Jacó se torna favorecido por Rebeca. Gênesis 25, versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Agora vamos falar sobre um direito de primogenitura que foi vendido. Um incidente com consequências extraordinárias é agora registrado, que não apenas dá uma visão do caráter de cada homem, mas também tem implicações importantes para o contínuo declínio do povo, através do qual Deus escolheu se revelar. O evento envolve a transferência da primogenitura pertencente a Esaú, o primogênito dos gêmeos.
Por esse direito de primogenitura, Esaú receberia uma parte dupla da propriedade de Isaque e assumiria a liderança da família após a morte de Isaque. Gênesis 25. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Versículo 29 em diante. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Pois por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Descuidado e aparentemente desinteressado pelos benefícios e responsabilidades decorrentes da primogenitura, Esaú, sem saber, perde a oportunidade de ser aquele em sua geração por meio de quem as bênçãos prometidas a seu avô Abraão passariam. Os descendentes de Esaú nunca mais serão o povo especial de Deus. De fato, segundo a profecia dada a Rebeca, nos anos futuros os descendentes de Esaú serão deveras subservientes aos hebreus, que serão os descendentes diretos de Jacó. Com referência à vermelhidão associada ao nascimento de Esaú, os descendentes de Esaú terão o nome de Edomitas e serão uma fonte contínua de atrito para a nação hebraica. Isaque segue os passos de Abraão. Voltando então a Isaque por um momento. Enquanto seus dois filhos se envolvem em conflito fraterno, o próprio Isaque experimenta um conflito moral em uma série de situações que são surpreendentemente paralelas às situações vividas por seu pai, Abraão. Primeiro, Isaque encontra uma fome e é forçado a migrar para Gerar, onde mente sobre Rebeca exatamente como Abraão mentiu sobre Sara. Ele é então abençoado com grande riqueza, como foi Abraão, e finalmente tem disputas semelhantes sobre os mesmos poços anteriormente cavados por seu pai. É interessante notar a influência de um dos pais e, em um sentido mais geral, os ciclos de comportamento humano que se podem observar ao longo da história. Gênesis 26. Isaque na terra dos filisteus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá.
Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Esseque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e, como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque faz aliança com Abimeleque. Gênesis 26, versículo 26. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz? Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do povo, do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaque deu o nome de Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Assim nós concluímos a leitura de hoje, amados. Hoje nós tratamos de vários temas, nós vimos a morte de Abraão, este homem de fé, este homem que muitas vezes falhou, mas em muitas vezes foi fiel ao Senhor, creu na promessa do Senhor. Nós vemos aí a história de Esaú e Jacó, descendentes de Abraão, filhos de Isaque. Nós vemos que Esaú deveria ser o filho da promessa, ele deveria dar continuidade à promessa, mas ele despreza a promessa, ele não crê, assim como seu pai Isaque creu, assim como seu avô Abraão creu, ele não crê, ele não dá valor. Novamente, o tema é a fé. A fé de Abraão, ela é demonstrada em Isaque e ela não é demonstrada em Esaú. Mas Jacó, ele se interessa pela primogenitura. Ele se interessa pelo melhor que Deus tinha prometido para o seu pai. E ele crê na primogenitura. E muitas pessoas falam muitas coisas sobre Jacó.
Mas nós vemos na palavra do Senhor que Jacó, ele faz de tudo para alcançar essa primogenitura. E neste momento, Esaú entrega essa primogenitura. Jacó não toma dele, Jacó não engana ele neste momento, mas Jacó valoriza a primogenitura. Jacó valoriza o melhor de Deus, a promessa de Deus. Isso é um ato de fé da parte de Jacó. Então, é uma lição para nós. Nós precisamos valorizar o melhor de Deus. E o que é o melhor de Deus para nós? O melhor de Deus é o seu sacrifício na cruz por nós. É o sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. E este sacrifício, ele deve estar sempre em nossas mentes e deve ser aquilo que nós mais valorizamos. Deve gerar a maior expressão de gratidão em nossos corações. E aí deve moldar todas as nossas decisões. Aquilo que nós buscamos deve ser para agradar ao Senhor, para fazer valer o sacrifício de Cristo em nossas vidas, por nós, o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Todas as decisões que nós tomamos, todos os propósitos que nós fazemos, devemos estar sempre em mente que Deus deu o melhor por nós. Quando nós vemos este assunto da primogenitura, nós lembramos do unigênito, mais ainda do que primogênito, mas o unigênito de Deus, ele deu por nós, porque ele amou a humanidade de tal maneira. Então nós somos chamados a valorizar o melhor de Deus, valorizar a vontade de Deus em nossas vidas, priorizar as promessas de Deus. E uma das formas que nós fazemos isso é exatamente fazendo isso que nós estamos fazendo, lendo a palavra do Senhor, onde nós vamos encontrar as promessas de Deus. Amém? Então eu creio que essa é uma importante lição que nós podemos tomar deste texto que nós lemos hoje. Então assim nós concluímos a nossa leitura de hoje. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui conosco, pelo teu compromisso com a palavra de Deus, com a leitura da palavra de Deus. Se é a sua primeira vez no canal, não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, que aí você vai receber notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo. Nós postamos o vídeo todos os dias à meia-noite. Então, a partir de meia-noite, já vai ter o vídeo do próximo dia para nós lermos a palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor juntos. Não esqueça também de deixar um like. Se você tiver uma pergunta sobre este texto, um pensamento para compartilhar, uma palavra para compartilhar com nós que estamos lendo juntos, deixe um comentário aqui no vídeo também, que isso também vai servir para edificar as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe. E amanhã nós estaremos de volta aqui, lendo a palavra do Senhor, neste propósito de lermos toda a Bíblia em um ano. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.